Bem-vindos ao canal Leitura de Livros Espíritas. Se inscreva e ative as notificações, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos para que eles cheguem a mais pessoas. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Vamos continuar a leitura do livro O Céu e o Inferno, editora FEAL, capítulo 12, da proibição de evocar os mortos. A Igreja, de modo algum, nega a realidade das manifestações. Ao contrário, ela as admite totalmente, como vimos nas citações precedentes, mas as atribui exclusivamente à intervenção dos demônios. Nota 150. O Espiritismo demonstra a naturalidade da comunicação com a espiritualidade. A humanidade reveza-se entre as condições de encarnado e desencarnado, pois somos todos espíritos perfectíveis. A Igreja usa o medo para afastar os adeptos desta realidade. Caça às bruxas, intervenção de demônios, punição. Atualmente, livros e filmes dão continuidade a essa tradição que deve ser superada pelo esclarecimento. Nota do editor. Continuando. É sem razão que alguns recorrem aos evangelhos para justificar sua proibição, porquanto neles não há uma só palavra sobre o assunto. O supremo argumento que se invoca é a proibição de Moisés. A seguir, podemos ver os termos em que se manifesta sobre o assunto a carta pastoral citada nos capítulos anteriores. Não é permitido entreter relação com os espíritos, seja diretamente, seja por intermédio dos que os invocam e os interrogam. A lei mosaica punia com a morte essas práticas detestáveis em uso entre os gentios. Diz o Levítico: não procureis os mágicos, nem inquirirais os adivinhos, para que para que não vos contamine com eles. Levítico, capítulo 19, versículo 31. Se um homem ou uma mulher tem um espírito de Pitom ou de adivinhação, que sejam punidos com a morte, que sejam lapidados, recaindo seu sangue sobre suas cabeças. Levítico, capítulo 20, versículo 27. E no Deuteronômio é dito: que não haja entre vós qualquer um que consulte os adivinhos, ou que leve em consideração sonhos e presságios, ou que use as maldições de sortilégios e de encantamentos, ou que consulte aqueles que têm o espírito de Pitom e pratiquem adivinhação, ou que interroguem os mortos para descobrir a verdade, pois o Senhor abomina todas essas coisas e destruirá a vossa chegada as nações que cometem esses crimes. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12. É útil para o entendimento do verdadeiro sentido das palavras de Moisés que relembremos o texto original que foi um tanto resumido na citação. Não vos afasteis do vosso Deus para ir procurar os mágicos, nem inquirirás os adivinhos, para não vos contaminardes com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19, 31. Se um homem ou uma mulher tem um espírito de Pitom ou de adivinhação, que sejam punidos com a morte, que sejam lapidados, recaindo seu sangue sobre suas cabeças. Levítico 20, 27. Quando entrardes na terra que o Senhor vosso Deus há de vos dar, tomai muito cuidado para não imitar as abominações desses povos, e que não se encontre entre vós quem pretenda purificar seu filho ou sua filha, fazendo-os passar pelo fogo, ou que consulte os adivinhos, ou que leve em consideração sonhos e presságios, ou que use de maldições, de sortilégios e de encantamentos, ou que consulte aqueles que têm o espírito de Pitom e pratiquem a adivinhação, ou que interroguem os mortos para descobrir a verdade. Pois o Senhor abomina todas essas coisas e destruirá a vossa chegada às nações que cometem esses crimes. Deuteronômio 18, 9 e 12. Se a lei de Moisés deve ser rigorosamente observada nesse ponto, deve ser igualmente em todos os outros. Ora, por que seria a lei mosaica
pertinente no que se refere às evocações, mas não em outros assuntos. É preciso ser consistente. Se reconhecemos que a lei não está mais em harmonia com nossos costumes e nossa época em determinados casos, não há razão para que também não o seja com relação à proibição em questão. É preciso, aliás, que nos reportemos aos motivos que levaram a tal proibição, motivos que se justificam à época, justificavam à época, mas que seguramente não têm mais razão de ser. O legislador hebreu queria que seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos no Egito, onde as evocações eram habituais, o que ensejava abusos, como o provam as seguintes palavras de Isaías: O espírito do Egito se aniquilará em si mesmo, e eu perturbarei sua prudência. Eles consultarão seus ídolos, seus adivinhos, seus pitons e seus mágicos. Isaías capítulo 19, versículo 3. Além disso, os israelitas não deviam estabelecer nenhuma aliança com as nações estrangeiras. Ora, eles encontrariam as mesmas práticas nos territórios em que estavam prestes a entrar e cujos povos haveriam de combater. Dessa forma, Moisés viu-se obrigado, por uma questão política, a inspirar entre os hebreus a aversão a todos os costumes desses povos que pudessem suscitar afinidade caso fossem assimilados. Para justificar essa aversão, era preciso apresentar tais práticas como reprovadas pelo próprio Deus. Eis porque se afirmou que o Senhor abomina todas essas coisas e destruirá a vossa chegada às nações que cometem esses crimes. A proibição de Moisés era tanto mais justificável porque a evocação dos mortos não se dava por respeito e afeição por eles, tampouco por um sentimento de devoção, mas apenas por um meio de adivinhação, tal como os augúrios e presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Por mais que tenha feito, Moisés não conseguiu extirpar o hábito que se havia transformado em objeto de comércio, como atestam as seguintes passagens do mesmo profeta. E quando vos disserem, consultai os mágicos e os adivinhos, que sussurram seus encantamentos, respondei-lhe: cada povo não consulta seu Deus? Há de interrogarem-se os mortos no que diz respeito aos vivos? Isaías capítulo 8, versículo 19. Sou eu quem mostra a falsidade dos prodígios da magia, quem enlouquece os que se propõem a adivinhar, quem transtorna o espírito dos sábios e confunde a sua vã ciência. Isaías capítulo 44, versículo 25. Que esses adivinhos que estudam o céu, contemplam os astros e contam os meses para deles tirar as predições que vos pretendem dar sobre o futuro, que venham agora e vos salvem. Acabaram como a palha devorada pelo fogo. Não poderão livrar suas almas das chamas ardentes. Não restará das suas chamas nem carvão com que se possam aquecer, nem o fogo ao qual se possam sentar. Eis a que se reduzirão todas essas coisas às quais vos dedicastes com afinco. Esses mercadores que convosco negociaram desde a vossa infância desapareceram todos, cada qual para seu lado, sem que um só deles se ache para livrar-vos dos vossos males. Isaías capítulo 47, versículos 13 a 15. No capítulo 47, Isaías dirige-se aos babilônios sob a figura alegórica da virgem filha da Babilônia, filha dos caldeus, dizendo que os adivinhos não impedirão a ruína de seu reino. No capítulo seguinte, dirige-se diretamente aos israelitas. Vinde aqui, vós outros, filhos da adivinha, raça nascida de um adúltero e de uma prostituta. De quem zombais? Contra quem abristes a boca para soltar vossas línguas ferinas? Não sois os filhos perversos de bastarda raça, a procurar consolo junto a vossos deuses sobre a copa das árvores, sacrificando vossos tenros filhos nas cascatas dos penhascos?
Depositastes vossa confiança nos rochedos das quedas d'água, derramando licores em sua honra e oferecendo-lhes sacrifícios. Depois disso, como não haverá de inflamar minha indignação? Isaías capítulo 57, versículos 3 a 6. Essas palavras não dão margem a erro e provam claramente que naquela época as evocações tinham por objetivo a adivinhação, fazendo-se delas um comércio. Nota 151. No Egito Antigo, a evocação servia ao duplo equívoco da exploração econômica e de poder pelos sacerdotes dos templos e da dependência do povo que fazia uso das adivinhações para decidir quase tudo em sua vida. Nota do editor. Continuando. Estavam ligadas às práticas de magia e da feitiçaria, acompanhadas até mesmo de sacrifícios humanos. Moisés tinha razão, portanto, ao proibir tais coisas e afirmar que Deus as abominava. Essas práticas supersticiosas perpetuaram-se até a Idade Média, mas hoje a razão lhes faz justiça e o Espiritismo veio mostrar o objetivo exclusivamente moral, consolador e religioso das relações de além-túmulo. Portanto, uma vez que os espíritas não sacrificam os tenros filhos e não derramam licores em honra dos deuses, que não interrogam nem os astros, nem os mortos, nem os adivinhos para conhecer o futuro que Deus sabiamente ocultou dos homens, que repudiam qualquer comércio da faculdade recebida por alguns de entrar em comunicação com os espíritos, que não são movidos nem pela curiosidade, nem pela cobiça, mas apenas pelo sentimento de devoção e pelo desejo de se instruir e de se aprimorar e de consolar as almas sofredoras, a proibição de Moisés não se aplica de forma alguma aos espíritas. Nota 152. No Espiritismo, ao médium não cabe obter qualquer proveito, mesmo indireto. Certos médiuns exploradores creem em salvar as aparências, em se fazendo pagar apenas pelos ricos ou deles aceitando uma retribuição voluntária. Isso não é menos um ofício, a exploração de uma coisa santa e um lucro tirado daquilo que se recebe gratuitamente. Revista Espírita, janeiro de 1864. Nota do editor. Continuando. É o que teriam constatado os que invocam contra eles tal proibição se tivessem aprofundado mais no sentido das palavras bíblicas. Eles teriam reconhecido que não existe analogia alguma entre o que se passava então entre os hebreus e os princípios do Espiritismo. A lei civil de nossos dias pune todos os abusos que Moisés objetivava reprimir. Se ele estabeleceu a pena máxima contra os delinquentes, foi porque era necessários meios rigorosos para governar aquele povo indisciplinado, sendo por essa razão que a pena de morte foi tão empregada em sua legislação. Não havia, ademais, muitas escolhas nos seus meios de repressão. Não havendo prisões ou casas de correção no deserto, e sendo seu povo refratário apenas puramente disciplinares, Moisés não conseguia dosar a pena, como é feito hoje em dia. É, pois, sem razão, que se invoca a severidade do castigo para provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Conviria, então, por respeito à lei de Moisés, manter a pena capital para todos os casos em que ele a aplicava? Aliás, por que se enfatiza com tanta insistência esse artigo, ao mesmo tempo que se silencia sobre o começo do capítulo, que proíbe os sacerdotes de possuir bens terrenos e de partilhar de qualquer herança, porque o Senhor é Ele próprio sua herança? Deuteronômio 18, 1, 2. Há duas partes distintas na lei de Moisés: a lei de Deus propriamente dita, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes e às características do povo.
A primeira é invariável, enquanto a segunda se modifica conforme a época, e ninguém ocorrendo que, que possamos ser governados pelos mesmos meios, porque o eram os hebreus no deserto, tampouco que os decretos de Carlos Magno se adaptem à França do século XIX. Ninguém imaginaria hoje em dia, por exemplo, reviver o seguinte artigo da lei mosaica, que se encontra em Êxodo: se um boi fere com seu chifre um homem ou uma mulher, fazendo-os perecer, seja o boi apedrejado, sem que se coma de sua carne, mas o dono do boi será julgado inocente. Êxodo, capítulo 21, versículos 28 a 32. Este artigo, que nos parece tão absurdo, não tinha, no entanto, o objetivo de punir o boi e absolver seu dono. Esse dispositivo equivalia simplesmente ao confisco do animal, causa do acidente, para obrigar o proprietário a ser mais vigilante. A perda do boi era a punição do dono, punição muito significativa para um povo de pastores, não sendo necessário que fosse aplicada uma outra. Mas para que ninguém pudesse se aproveitar da pena, era proibido que se comesse a carne do animal. Outros artigos estipulavam o caso em que o dono era responsabilizado. Tudo tinha sua razão de ser na legislação de Moisés, porque tudo nela era previsto nos mínimos detalhes, mas a forma, assim como o fundo, adaptava-se às circunstâncias em que se encontrava. Certamente, se Moisés voltasse hoje para oferecer uma legislação a uma nação civilizada da Europa, ele não lhe apresentaria um código igual ao dos hebreus. Que diz Deus em seus mandamentos? Não terás outro Deus além de mim. Não tomarás o nome de Deus em vão. Honrarás teu pai e tua mãe. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás o bem do teu próximo. Eis aí uma lei que é para todos os tempos e para todos os países, tendo por essa razão mesma um caráter divino. Ela não inclui, no entanto, a proibição da evocação dos mortos, de onde é preciso concluir que tal proibição era simples medida disciplinar e circunstancial. A isso se objeta que todas as leis de Moisés foram ditadas em nome de Deus, assim como a do Sinai. Se as julgamos todas de fonte divina, por que os mandamentos limitam-se ao decálogo? É então, por que se lhe reconheceram as diferenças? Se todas emanam de Deus, seriam todas igualmente obrigatórias. Por que então não se observam todas? Entre outras, por que não se manteve a circuncisão a qual Jesus se sujeitou e não aboliu? Esquece-se que todos os legisladores antigos, para dar maior autoridade às suas leis, diziam tê-las recebido de uma divindade. Moisés, mais que qualquer outro, precisava desse recurso por conta do caráter do seu povo. Se ainda com tudo isso teve tanta dificuldade para se fazer obedecer, teria encontrado ainda mais resistência caso a estivesse promulgado em seu próprio nome. Ao modificar a lei mosaica, não veio Jesus fazer de sua lei o código dos cristãos? Não disse ele: sabeis que foi dito aos antigos tal e tal coisa, mas eu vos digo tal outra? Mas teria Jesus questionado a lei do Sinai? De modo algum. Antes, a sancionou, e toda a sua doutrina moral dela não é senão um desdobramento. Ora, em nenhuma parte de seus ensinos, Jesus se referiu à proibição de evocar os mortos, uma questão bastante grave, entretanto, para não a ter incluído em suas instruções, sobretudo tendo tratado de outras questões de menor importância. Em suma, trata-se de saber se a Igreja põe a lei mosaica acima da lei evangélica, ou, em outras palavras, se ela é mais judaica que cristã.
Convém mesmo observar que todas as religiões a quem tem feito menos oposição ao espiritismo é a judaica, que inclusive não invoca a lei de Moisés, como o fazem as seitas cristãs contra as relações com os mortos. Há ainda outra contradição. Se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, é porque esses espíritos podiam vir. Se isso não fosse possível, tal proibição seria inútil. Se eles podiam vir na época de Moisés, ainda podem fazê-lo hoje. Se são os espíritos dos mortos, então não são exclusivamente demônios. Moisés, aliás, não menciona de modo algum esses últimos. É evidente, portanto, que não seria lógico nos fundamentar na lei de Moisés essa circunstância pelo duplo motivo de que ela não rege o cristianismo e tampouco é apropriada aos costumes de nossa época. Mesmo supondo que tenha toda a autoridade que alguns lhe atribuem, ela não poderia, como vimos, ser aplicada ao espiritismo. O que é que Moisés condena? Os mágicos, os adivinhos, os presságios, os sortilégios, as maldições, em suma, tudo o que é da competência da magia. Ora, tudo isso é precisamente o que o próprio Espiritismo condena, como está demonstrado no capítulo anterior, e o que é demonstrado ainda mais claramente com o estudo mais aprofundado do Espiritismo. Uma vez que este nada tem em comum com a magia, seja como objetivo, seja como meio, o próprio Moisés não haveria de encontrar causa alguma para que fosse aplicada ao Espiritismo a sua lei. É verdade que Moisés inclui a interrogação dos mortos em sua proibição, mas o faz de maneira secundária como acessório das práticas de feitiçaria. A própria palavra interrogar, posta ao lado das palavras adivinhos e presságios, prova que entre os hebreus as evocações eram um meio de adivinhação. Ora, os espíritas não evocam os mortos para deles obter revelações ilícitas, mas para receber conselhos de sabedoria e proporcionar alívio aos que sofrem. De certo, se os hebreus não tivessem utilizado as comunicações de além-túmulo apenas como prática adivinhatória, Moisés, ao invés de proibi-las, tê-las-ia estimulado, porquanto haveriam de tornar seu povo mais dócil. Se alguns críticos zombeteiros ou de má fé descrevem as reuniões espíritas como assembleias de feiticeiros e necromantes, e os médiuns como ledores de sorte, se alguns charlatães associam o nome do espiritismo a práticas ridículas que este mesmo condena, há muitos que sabem fixar-se no caráter essencialmente moral e elevado das reuniões do espiritismo sério. Sua doutrina, escrita para todas as pessoas, protesta em alto e bom som contra os abusos de todos os gêneros, para que a calúnia recaia sobre quem merece. A evocação, dizem, é falta de respeito com os mortos, cujas cinzas não devem ser importunadas. Mas quem disse isso? São os adversários dos dois campos opostos que se dão as mãos, os incrédulos, que não creem nas almas, e aqueles que, mesmo nelas crendo, alegam que estas não podem atender às evocações e que somente o demônio manifesta-se. Quando a evocação é feita com sentimento de religiosidade e reconhecimento, quando os espíritos são chamados, não por curiosidade, mas pelo sentimento de afeição e de simpatia, e com o desejo sincero de nos instruirmos e nos tornarmos melhores, não vemos por que razão seria mais desrespeitoso solicitar os seres depois da sua morte do que fazê-lo enquanto estavam vivos. Mas há outra resposta categórica a essa objeção, que é o fato de que os espíritos se manifestam espontaneamente, sem serem constrangidos, vindo até mesmo sem serem chamados. Dão prova, assim, de sua satisfação por se comunicarem com os homens, queixando-se frequentemente
do esquecimento a que são por vezes relegados. Se os espíritos ficassem incomodados pela perturbação de seu repouso ou descontentes com o nosso chamado, eles o diriam ou nem se manifestariam. Uma vez que são livres, quando se manifestam, é porque com isso concordam. Alega-se outra razão ainda. Diz-se que as almas habitam a morada que a justiça de Deus lhes assinala, seja no inferno ou no paraíso. Dessa forma, as que estão no inferno, de lá não podem sair, conquanto seja concedida toda a liberdade aos demônios nesse sentido. As almas que se encontram no paraíso, completamente entregues à beatitude, encontram-se muito acima dos mortais para deles se ocuparem, sendo felizes o bastante para querer voltar a essa terra de misérias e atarefar-se com parentes e amigos que aqui deixaram. Serão, então, como os ricos que desviam os olhos dos pobres, com receio de que estes lhe perturbem a digestão? Se assim fosse, provar-se-iam pouco dignas da felicidade suprema que então representaria o prêmio do egoísmo. Restam aquelas que estão no purgatório, mas essas almas sofredoras que são precisam se ocupar da própria salvação antes de tudo. Dessa forma, não podem atender ao nosso chamado, nem umas nem outras almas, apenas o diabo é que se apresenta em seu lugar. Mas se as almas não podem vir, não há motivo para recear que se lhe perturbe o repouso. Deparamo-nos aqui, entretanto, com a outra dificuldade. Se as almas que estão na beatitude não podem deixar sua afortunada morada para vir em socorro dos mortais, porque a Igreja invoca a assistência dos santos que devem desfrutar da beatitude mais ampla possível. Porque recomenda ela aos fiéis que os invoquem nas doenças, nas aflições e, e para se preservarem dos flagelos. Porque, segundo ela, os santos e a própria Virgem vêm se mostrar aos homens e fazer milagres. Eles deixam, portanto, o céu e baixam a terra. Se aqueles que estão no mais alto dos céus podem de lá sair, porque os que são menos elevados não poderiam, compreende-se que os incrédulos neguem as manifestações das almas por, porquanto nelas não acreditam. O que causa estranheza, no entanto, é ver aqueles cujas crenças assentam-se na existência e no futuro das almas enfurecer-se com os meios de provar que elas existem, esforçando-se por demonstrar sua impossibilidade. Pelo contrário, pareceria mais natural que aquelas que mais interesse têm na existência da alma acolhessem com alegria e com uma benesse da providência os meios de refutar, por meio de provas cabais, aqueles que renegam a religião. Deploram constantemente a invasão da incredulidade e a dizimar-lhe o rebanho de fiéis, mas quando se lhes apresenta o mais possante meio de combatê-la, recusam-no com mais obstinação que os próprios incrédulos. Em seguida, quando as provas avolumam-se a ponto de não deixar dúvida alguma, recorrem qual argumento supremo à proibição da evocação das almas, buscando, para justificar tal interdição, um artigo da lei de Moisés, de que ninguém mais se lembrava, querendo dele a todo custo enxergar uma aplicação inexistente. Julgam-se tão felizes com a descoberta que não percebem que tal artigo é uma justificação da doutrina espírita, porquanto esta também condena o que Moisés proíbe. Todos os motivos alegados contra as relações com o espiritismo não resistem a um exame sério. No entanto, pela obstinação com que as combatem, pode-se inferir o grande interesse que se liga à questão, de outro modo não haveria nisso tanta insistência. Ao ver essa cruzada de todos os cultos contra as manifestações, poderíamos dizer que tem medo delas.
O verdadeiro motivo poderia muito bem ser o receio de que os espíritos, argutos como são, viessem esclarecer os homens sobre os pontos deixados insistentemente às escuras, fazendo-os conhecer com exatidão como é o outro mundo, assim como as verdadeiras condições que determinam nele ser feliz ou infeliz. Assim, da mesma forma como diriam a uma criança, não vá lá, pois há um lobisomem, dizem aos homens, não chameis os espíritos, pois são o diabo. Todavia, por mais que façam, mesmo proibindo os homens de evocar os espíritos, jamais impedirão que esses venham até os homens, retirando-lhes a lâmpada debaixo do alqueire. O culto que estiver com a verdade absoluta, nada terá de recear a luz, pois a luz faz brilhar a verdade e o demônio não poderia prevalecer contra esta. Rejeitar as comunicações de além-túmulo é rejeitar um poderoso meio de instrução, que em si mesmo resulta da iniciação à vida futura e dos exemplos que as comunicações nos fornecem. A experiência nos ensina, ademais, o bem que pode ser feito, desviando do mal os espíritos imperfeitos e ajudando os que sofrem a se desprender da matéria e se aperfeiçoar. Proibir as comunicações é privar as almas infelizes da assistência que lhes podemos prestar. As seguintes palavras de um espírito resumem admiravelmente as consequências da evocação quando praticada com um fim caridoso. Cada espírito sofredor e queixoso há de vos contar a causa de sua queda, as seduções às quais sucumbiu. Falará de suas esperanças, de suas lutas, de seus medos. Narrará seus remorsos, suas dores, seus desesperos. Mostrar-vos-á Deus, justificadamente irritado, a punir o culpado com toda a severidade de sua justiça. Ao escutá-lo, sereis tomados de compaixão por ele e de temor por vós mesmos. Ao seguir-lhes as queixas, vereis que Deus não o perde jamais de vista, esperando o pecador arrependido e estendendo-lhes os braços tão longos, tão logo tente avançar. Testemunhareis a recuperação do transgressor, para a qual tereis a felicidade e a glória de haver contribuído. Vós os seguireis com desvelo, como um cirurgião acompanha a cicatrização da ferida que cuida diariamente. Bordeaux, 1861. Fim do capítulo 12.